tudo bem? Meu nome é Rosângela Chaves, sou doutora em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e gravo este vídeo para este canal a convite da Rede Brasileira de Filósofas para apresentar um pouco da minha tese, que foi indicada o ano passado ao Prêmio Filósofas. Antes de começar a expor um pouco do conteúdo da tese, eu gostaria de falar rapidamente a respeito da minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sou formada em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás e em direito pela PUC-GO. Durante anos eu atuei como jornalista aqui em Goiânia, na redação do Jornal Popular, inicialmente como repórter e depois como editora de várias áreas, a última delas a de cultura. Também durante alguns anos, no mesmo jornal, eu fui articulista, assinando semanalmente uma coluna de opinião. Atualmente eu sou professora universitária e também sou editora do site Ermira Cultura, um site dedicado a temas da cultura e da filosofia e que pode ser acessado no endereço ermiracultura.com.br. Bom, mas agora falando da tese, ela dá continuidade aos meus estudos sobre a obra de Hannah Arendt, que eu iniciei no mestrado, quando eu ingressei no programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Goiás, na primeira década dos anos 2000. No ano de 2007, eu defendi a minha dissertação de mestrado, que depois foi publicada neste livro aqui, A Capacidade de Julgar, um diálogo com Hannah Arendt, que foi lançado no ano de 2009, numa parceria da editora Cânone e a editora da PUC-GO. Sobre a minha tese, eu defendi a tese em 2018 sobre a orientação da professora doutora Helena Esser dos Reis. O título da tese é o seguinte: O Dia de Glória Chegou, Revolução, Opinião e Liberdade em Tocqueville Arendt. E é justamente por esse título que eu gostaria então de começar a expor rapidamente o conteúdo da pesquisa. Bom, a primeira parte do título, né, O Dia de Glória Chegou, como se pode notar, é uma tradução de um verso da Marseillaise, o famoso hino revolucionário francês. Ele é retirado do trecho inicial do hino, que diz o seguinte: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bom, e por que eu fiz essa escolha? Porque ela sugere, né, esse verso sugere uma ideia de república associada à ideia de inauguração de um novo tempo de liberdade, que a ideia da república simboliza durante o período revolucionário. E essa escolha ela está vinculada a justamente o que eu pretendo defender na tese, não é? Que é possível extrair da obra de Tocqueville e Arendt uma visão que seja convergente de republicanismo. Né? E por isso, de certa forma, eu os filio, né, embora ali com algumas ressalvas, a uma tradição do republicanismo. Bom, e os fios condutores que eu vou utilizar para poder comprovar essa minha hipótese são justamente os conceitos de revolução, de opinião e de liberdade, da forma como eles são desenvolvidos por Tocqueville e Arendt, que apresentam muitas confluências. Bom, então vejam só, o dia de glória chegou. Revolução, opinião e liberdade em Tocqueville e Arendt é uma espécie de síntese da pesquisa, não é? Mas quem está me assistindo aqui deve se perguntar, mas por que Tocqueville e Arendt? Por que fazer essa aproximação entre dois autores que parecem tão distantes no tempo e que aparentemente se ocuparam de objetos tão distintos em suas reflexões? Bom, para situá-los rapidamente, Tocqueville nasceu na França no início do século XIX e tem uma filiação intelectual vinculada normalmente a autores como Pascal, como Montesquieu e Rousseau. Bom, ele teve o seu olhar voltado para o cenário conturbado da sua França natal, na época em que ele viveu, que ainda estava muito marcado pelos traumas da Revolução Francesa e queria enfrentar, ao longo do século XIX, vários eventos revolucionários e várias crises políticas. E é justamente esse cenário conturbado da França que ele vai comparar com o cenário da democracia norte-americana, que ele tem a chance de conhecer na primeira década de 1830, quando ele faz a sua famosa viagem pelos Estados Unidos, e de onde ele extrai
o material para compor o seu grande clássico, que é A Democracia na América, publicado em 2 volumes. Já a Hannah Arendt, ela nasceu na Alemanha, no começo do século XX, é uma autora normalmente associada à filosofia alemã e a autores como Heidegger e Jaspers. Ela é autora também de clássicos do pensamento político contemporâneo, como Origens do Totalitarismo e a Condição Humana, e escreveu, como se sabe, tendo seu olhar voltado para a catástrofe representada pelos regimes totalitários e também pelos grandes problemas trazidos pela ascensão da sociedade de consumo no século XX. Bom, mas apesar da grande distância temporal que entre esses dois autores e também a despeito das diferentes correntes ou tradições filosóficas a que eles eventualmente possam ser filiados, e aqui é importante ressaltar que a Hannah Arendt não gostava de ser chamada de filósofa, e o Tocqueville também é um autor de difícil classificação, também não pode ser chamado propriamente de um filósofo. É importante dizer que existe, e isso salta aos olhos à medida que a gente lê e compara as duas obras, as grandes confluências, né? A grande proximidade que ambos apresentam na sua forma de pensar a política e as potencialidades da ação coletiva. E o que eu estou dizendo não é propriamente uma novidade. Isso já foi explorado por outros autores. Não é? Mas o que é que a minha tese traz como contribuição nesse sentido? Porque ela explora esse campo fértil dessas confluências entre Arendt e Tocqueville com uma magnitude e de uma forma bem aprofundada, elencando os vários pontos que os aproximam e tendo como foco justamente essa visão convergente de republicanismo, de uma forma que eu julgo que é pioneira. E daí que é a minha contribuição, pelo menos no que diz respeito aos estudos sobre esses autores aqui no Brasil, que eu julgo que é a minha contribuição nesse sentido com o meu trabalho. Como é que eu vou fazer aqui rapidamente, como é que eu vou fazer esse percurso na obra dos dois autores? Eu começo inicialmente pela ideia de revolução, da forma como eles tratam, né, a questão da revolução, e é impressionante a confluência deles nesse sentido, da forma como eles avaliam o legado das revoluções americana e francesa, e também do simbolismo da Constituição americana, do papel da Constituição americana como elemento fundador da nação americana. Isso é impressionante. No segundo passo, eu trato da forma como eles refletem sobre o fenômeno da opinião pública e como é muito interessante como eles veem na opinião pública algo que pode se converter num instrumento de opressão, e depois, mais ao final do trabalho, eu vou justamente apontar os caminhos que se possa pensar na formação de uma opinião pública que seja democrática, construída em bases republicanas, não é? Num terceiro momento, eu vou trabalhar com os conceitos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, os lemas da Revolução Francesa, né? Associados à ideia de felicidade pública que vai surgir, quer dizer, a Arendt trata isso de forma mais explícita, mas também surge essa ideia no Tocqueville, como eu mostro ao longo do trabalho, não é? Que também essa ideia da felicidade pública aparece tanto entre os revolucionários americanos quanto entre os revolucionários franceses. E, por fim, eu traço os caminhos institucionais na obra desses autores que vão permitir, então, a construção, né, de um corpo político fundado em bases republicanas. Quais são esses caminhos institucionais? E que são justamente o grande desafio das revoluções, no sentido de que as revoluções representam um movimento de fundação ou de refundação dos corpos políticos, né? Então, este esforço meu todo, então, é para mostrar, explorar nesse trabalho, é que, a partir dessa leitura de Hannah Arendt e Tocqueville, é importante dizer, então, que pelo exercício da cidadania, pela ação coletiva, que é possível construir, então, uma vida pública entre os cidadãos que esteja realmente comprometida com a coisa pública, com a res pública, e que vai alimentar uma praxe republicana, não é?
de valorização da vida pública. E tudo isso vai resultar numa cultura republicano-democrática que possa permitir aos cidadãos, então, a experiência da liberdade política e também a experiência da felicidade pública. Em linhas gerais, em linhas muito gerais, é o que eu discuto na minha pesquisa e eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar essas minhas ideias com vocês. Um abraço.